O tema do programa desse mês é Você tem muito valor para Jeová. É muito importante nos lembrarmos disso. Por quê? Vamos considerar 3 motivos. Primeiro, Satanás quer que acreditemos que Jeová não nos ama, nem dá valor ao que fazemos para Ele. Ele queria que Jó acreditasse nisso. Mas isso era uma mentira nos dias de Jó, e continua sendo uma mentira hoje. Segundo motivo, precisamos nos lembrar que temos muito valor para Jeová por causa de circunstâncias difíceis ou coisas ruins que acontecem na nossa vida. Uma doença grave, idade avançada, injustiças, maus tratos, problemas familiares ou outras situações podem fazer com que alguns irmãos achem que eles não merecem ser amados. Alguns até se perguntam por que Jeová permite essas coisas acontecerem. Terceiro, precisamos nos lembrar que Jeová nos ama porque somos imperfeitos e isso pode nos fazer ter pensamentos negativos. Alguns ficam se culpando por causa de erros do passado, duvidando que Jeová os perdoou, ou que jamais poderia amá-los. Outros ficam o tempo todo achando que eles não têm nenhum valor. Uma irmã escreveu: Satanás está saindo muito bem, fazendo com que, mesmo as pessoas que amam a Jeová, se sintam indignas de ser amadas. Eu nunca me sentia digna do amor de Jeová. E por isso eu vivia tentando fazer cada vez mais no seu serviço. Não importava quantas horas eu trabalhasse no ministério ou quantas pessoas ajudasse, eu achava que isso não bastava. Eu só enxergava o que deixava a desejar em mim. Um irmão disse: Venho de uma família que mostrava pouco amor. Eu era menosprezado em casa e eles riam de mim. Eu ainda era bem criança e já me sentia inútil. Ainda tenho sentimentos muito profundos que me deixam arrasado quando passo por algum problema. Quando deixei de ser ancião na congregação, fiquei me sentindo um fracasso, como sempre, para Deus, minha família e meus irmãos na congregação. Se você já se sentiu assim, você não é o único. Então, como ter certeza de que Jeová se importa com você? Vamos ver 3 exemplos que deixam bem claro que você tem muito valor para Jeová. Primeiro, vamos analisar os sentimentos de Jeová pela nação de Israel. Segundo, vamos examinar um acontecimento registrado nos Evangelhos. E terceiro, vamos considerar um exemplo dos nossos dias de alguém que tinha muito valor para Deus. Você se lembra de quando milhões de israelitas eram escravos no Egito? Ali eles foram muito maltratados. Nessa situação, os israelitas imploraram a ajuda de Jeová. Como Jeová se sentiu? Vamos ler Isaías 63, 9. A parte A diz: Durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. Você notou? Jeová não apenas viu os problemas do seu povo, mas ele teve pena deles e sentiu-se motivado a agir em favor deles. Isaías 63, 9 continua dizendo: Por amor e compaixão, ele os resgatou. Jeová não conseguia ver o sofrimento do seu povo sem sentir pena deles ou fazer algo para ajudá-los. Isso nos lembra do amor que uma mãe sente por seu bebezinho. Quando o bebê chora, a mãe fica com dó e faz alguma coisa para ajudar. Veja como essa ideia é expressa aqui em Isaías 49, 15. Diz assim: Será que uma mulher pode se esquecer do seu bebê e não sentir compaixão pelo filho do seu ventre? Mesmo que essas mulheres se esquecessem, eu nunca me esqueceria de você. É difícil imaginar uma mãe esquecendo de alimentar e de cuidar do seu bebê. O bebê precisa da mãe. Ela tem que dar atenção para ele o tempo todo. Infelizmente, algumas mães negligenciam seus filhos. Mas o que Jeová disse para tranquilizar os israelitas? Eu nunca me esqueceria de você. A compaixão que Jeová sentia por seus servos
era muito mais forte do que o sentimento mais profundo que possamos imaginar: a compaixão de uma mãe por seu bebê. Outro versículo no livro de Isaías resume bem o que Jeová sentia pelos israelitas. Vamos ler Isaías 43:4. Pois você se tornou precioso aos meus olhos. Você foi honrado e eu o amo. Jeová expressou abertamente o que sentia por seu povo. Como servo de Jeová, você pode ter certeza que Ele também ama muito você. Jeová sabe das dificuldades que você já enfrentou ou ainda está enfrentando, e fica muito triste. Quando você sofre, Ele também sofre. Você é muito precioso para Jeová. Ele nunca vai se esquecer de você. Ele se lembra do que você já fez e do que você continua fazendo para agradá-lo. Jeová promete ajudar e consolar o seu povo. Veja isso aqui em Isaías 66, 12 e 13. Vocês mamarão e serão carregados no colo, e serão embalados sobre os joelhos. Assim como a mãe consola o seu filho, assim continuarei a consolar vocês. Que cena bonita! Imagine uma mãe carregando seu bebê ou brincando com ele no colo. Com essa ilustração tocante, Jeová mostra a intensidade do amor que Ele sente por você. Assim como Jeová amava o seu povo Israel, Ele também ama muito você. Você tem muito valor para Ele. Nunca duvide disso. Um segundo exemplo de como Jeová dá valor aos seus servos pode ser encontrado nos Evangelhos. Vamos ver o que aconteceu numa ocasião em que Jesus estava no templo em Jerusalém. Vamos ler Lucas 21, 1 a 4. Então, erguendo os olhos, ele viu os ricos pondo suas dádivas nos cofres do tesouro. Viu então uma viúva necessitada pôr neles 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor, e disse: Digo a verdade a vocês, esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos eles, pois todos esses puseram dádivas do que lhe sobrava, mas ela, da sua carência, ou como diz a nota, pobreza, pôs tudo o que tinha para viver. Sobre a palavra grega para necessitada, a nota de estudo no versículo 2 da tradução do Novo Mundo diz que esta é a única vez que ela aparece nas escrituras gregas cristãs. Ela passa a ideia de alguém que não tem o suficiente para suas necessidades básicas ou que leva uma vida muito difícil. Pense nas circunstâncias da viúva. Além de estar sofrendo com a perda do marido, que a sustentava, ela vivia num sistema religioso dominado por líderes que, de acordo com Lucas 20, 47, devoravam as casas das viúvas, em vez de ajudar essas mulheres indefesas. Aquela viúva era tão pobre que a contribuição dela era o equivalente ao que um trabalhador ganhava em poucos minutos. A vida não era fácil para ela. Aliás, Jesus disse que ela pôs nos cofres tudo o que tinha para viver. As nossas publicações já disseram que as moedas que a viúva contribuiu provavelmente eram 2 leptons. Com 8 leptons, dava para comprar 2 pardais, uma das aves mais baratas vendidas como alimento. Então a viúva tinha apenas a metade do que era necessário para comprar um pardal. Isso mal dava para uma refeição. Mas tanto a viúva quanto a sua contribuição tinham valor para Jeová. Jesus disse que ela tinha contribuído mais do que os ricos. As 2 pequenas moedas no cofre do tesouro poderiam facilmente ter se misturado com o que os ricos tinham colocado. As pessoas talvez nem notassem aquelas moedas. Mas foi aquela viúva que Jesus elogiou. Os que recolheram aquelas moedas mal podiam imaginar o enorme valor que elas e a pessoa que contribuiu tinham para Jeová. Mas o ponto de vista de Deus era o que realmente importava, não o que outros pensavam, nem o que a viúva pensava de si mesma. Assim como aquela viúva,
Você talvez não possa fazer para Jeová tanto quanto gostaria. A idade, doenças ou outras circunstâncias além do seu controle pode limitar a quantidade de tempo que você passa no ministério. Você talvez ache que o que você faz para Jeová é como aquelas duas pequenas moedas de pouquíssimo valor. Ainda assim, o relato da viúva necessitada nos ensina que Jeová observa e dá valor a tudo o que fazemos para Ele, principalmente quando estamos passando por uma situação difícil. Pare e pense por um momento no que você fez para Jeová no ano passado. Alguns de vocês talvez achem que fizeram pouco. Por ser imperfeito, você talvez se pergunte se Jeová ficou contente com o que você fez. Mas será que uma das horas que você gastou servindo a Jeová exigiu um esforço especial da sua parte? Se Jeová viu a viúva colocando as duas moedas no cofre e deu valor ao que ela fez, você não acha que Ele também viu e deu valor ao que você fez durante aquela hora? Jeová dá valor às nossas contribuições, grandes ou pequenas, desde que sejam motivadas por amor. Ele se lembra e vai recompensar até mesmo a menor contribuição feita a favor do reino. Isso é uma prova de que Jeová dá muito valor a você. Por fim, vamos considerar um exemplo dos nossos dias de alguém que tinha muito valor para Jeová. É a experiência da irmã Arete Pina. A irmã Arete morava no litoral sul da Albânia, na cidade de Vlor. Ela se batizou em 1928, com 18 anos. Tinha uma congregação em Vlor nos anos 1930. E a irmã Arete era uma pregadora zelosa que subia e descia montanhas pregando com a Bíblia na mão. Com o tempo, a congregação em Vlor deixou de existir. E a irmã Arete perdeu o contato com os irmãos. Mas ela continuou pregando fielmente, sozinha. Você acha que Jeová não notou os esforços dessa irmã? Bom, anos depois, os irmãos ficaram sabendo que uma senhora bem idosa estava pregando em Vlor. As pessoas achavam que ela era louca por continuar pregando durante os anos de governo totalitário. Mas a irmã Arete, agora com mais de 80 anos, não era nem um pouco louca. Quando os irmãos chegaram na casa da irmã Arete, ela os convidou para entrar. Mas ela parecia um tanto desconfiada. Quando eles explicaram que eram irmãos na fé, ela não teve nenhuma reação. Depois de alguns minutos, a irmã Arete começou a fazer um monte de perguntas para os irmãos. Vocês acreditam na Trindade? Qual é o nome de Deus? Vocês acreditam no inferno de fogo? O que acontece quando morremos? O que vai acontecer com a terra? Quantos vão para o céu? Os irmãos responderam todas as perguntas. Daí ela perguntou: Vocês pregam? Sim, um dos irmãos disse: Nós pregamos. Ela perguntou: Mas como vocês pregam? O irmão respondeu: Nós pregamos de casa em casa. Daí ela disse animada: Agora eu sei que vocês são meus irmãos. Só o povo de Jeová prega de casa em casa. Com lágrimas nos olhos, a irmã Arete disse: Jeová é maravilhoso. Ele nunca se esqueceu de mim. Um tempo depois, os irmãos ficaram sabendo que a irmã Arete estava doente e queria falar com um dos irmãos responsáveis. Quando o irmão chegou, ela perguntou, mesmo tendo dificuldades para respirar: O livro de Apocalipse já se cumpriu? O irmão respondeu: Sim, Arete, a maior parte já. A irmã Arete disse: Agora eu posso morrer em paz. Eu precisava saber que estamos bem perto do fim. Pouco depois daquela conversa, a irmã Arete terminou fielmente a sua carreira terrestre. O que você acha? Durante todos aqueles anos em que ficou isolada da parte terrestre da organização, será que os esforços da irmã Arete passaram despercebidos por Jeová? Claro que não. Imagine como Jeová deve ter ficado feliz de ver essa irmã fiel fazer o que podia no seu serviço. Você acha que a irmã Arete tinha valor para Jeová? Com certeza tinha. Os nossos esforços no serviço de Jeová também não passam despercebidos por ele. Assim como a irmã Arete, você tem muito valor para Jeová.
Então, o que nós aprendemos nesse discurso? Talvez nós soframos por causa das mentiras de Satanás, circunstâncias difíceis na vida ou nossas próprias imperfeições. Mas nunca devemos nos esquecer que Jeová dá muito valor aos seus servos. Vimos isso no que ele disse aos israelitas por meio do profeta Isaías. Você pode ter certeza que Jeová ama muito você. Jeová sabe das dificuldades que você já enfrentou ou ainda está enfrentando e fica muito triste. Quando você sofre, ele também sofre. Você é muito precioso para Jeová. Ele nunca vai esquecer de você. O relato sobre a viúva em Lucas capítulo 21 garante que, mesmo que você não possa fazer para Jeová tanto quanto gostaria, ele observa e dá valor a tudo que você faz para ele, principalmente quando você está passando por uma situação difícil. Ele se lembra e vai recompensar até mesmo a menor contribuição feita a favor do reino. E hoje nós temos muitos exemplos na organização de irmãos e irmãs que são leais a Jeová e têm muito valor para ele, como nós vimos no caso da irmã Arete. Queridos irmãos e irmãs, nunca se esqueçam, vocês têm muito valor para Jeová.